Olá, gente boa, pessoal aí da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Boa noite, graças e paz a todos. Nós vamos para mais uma aula hoje, marcando, 22 horas. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero já desejar a todos aí uma boa noite, a graça e a paz. Já convido você a compartilhar com o seu irmão enquanto eu vou preparando aqui, organizando tudo aqui, para nós entrarmos hoje em mais uma aula, mais um aprendizado da palavra de Deus em relação ao Evangelho de Lucas. Então nós estamos aqui organizando tudo, já mandando os convites aqui para os irmãos que sempre fazem parte aí da nossa live. A Segunda Igreja Batista em Gramacho, conectada aqui todas as noites, nas 22 horas. Estamos aprendendo um pouco sobre a palavra de Deus, já caminhamos em todo o Evangelho, caminhamos nas cartas, na carta de Tiago, caminhamos bem. Agora nós vamos caminhar no Evangelho de Lucas. Estamos já indo para o terceiro capítulo. Eu peço a você que você compartilhe aí, enquanto eu estou preparando tudo aqui, tá bom? Amanhã, quarta-feira, nós teremos uma palavra abençoada preparada para a nossa reflexão. Tá? Domingo nós sábado fizemos uma cantata. Você pode estar no canal da igreja ou através do YouTube, ver a pregação, como também ver a cantata. Agora, se você gosta de participar, gosta de estar envolvido com a cantata, então eu peço a você que você compartilhe a cantata de 2019, iríamos fazer uma outra hoje, essa semana, mas devido a esse problema todo não aconteceu. Mas nós reprisamos, então, nós tínhamos gravado essa cantata, reprisamos ela e foi muito bom, deu uma audiência muito grande, graças a Deus, abençoando as pessoas. E agora nós vamos, quarta-feira, trazer uma palavra abençoada ao seu coração, e eu espero que você possa estar crescendo, possa estar aprendendo e crescendo com a palavra de Deus. Todos os dias nós estamos tendo aqui uma aula, um aprendizado sobre a palavra de Deus e no Evangelho de Lucas. Então compartilha aí com seu amigo, compartilha com o irmão da sua igreja, tá bom? E nós vamos caminhar. O pessoal da Segunda Igreja Batista em Gramacho vai colocando o oi aí, vai dando um boa noite, dando aí uma paz, vai dizendo de onde, se você é visitante, diga de onde você é. Nós estamos aqui fazendo essa live todos os dias, todos os dias. Vamos entrar hoje no capítulo 4, nós vamos entrar no capítulo 4, tá ok? Então nós vamos caminhar já para o nosso estudo de hoje. Então, enquanto o pessoal está chegando, estamos aguardando aí a turma se aproximar. Espero que você esteja bem. Se você tem notícias aí dos nossos irmãos, se tem alguma coisa aí que nós não temos contato, peço a você bote aí no bate-papo aí, nos comentários aí, deixa aí para a gente poder responder, e caminhar dessa forma. Muito bem, pessoal. Nós vamos caminhar aqui para o nosso estudo de hoje. E convido você a compartilhar. Compartilhe aí na sua live, compartilhe na sua página. Mais uma aula no Evangelho de Lucas, agora chegando no capítulo 4. Capítulo 4, nós vamos estar pensando. Então tá o pessoal chegando aí, Danilo, Roseni, no Alan, Paula, Ademilda tá aí também, Marcos Leite, pessoal Danilo Franco, Felipe, pessoal chegando, pessoal se aproximando. Vamos aguardar mais um pouquinho aí o pessoal chegar no horário. Muita gente chega atrasado, depois fala, pastor, cheguei atrasado e tal. E você pode ver, vai ficar na live tanto do Face como também no YouTube. Você tem acesso a todas essas questões. Então vai compartilhando, vai encaminhando aí o convite para as pessoas que você conhece, tá bom? Para a gente poder estudar um pouquinho nessa noite aí a palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem, sua família esteja bem também. Nós vamos já nos organizar aqui para começar. Muito bem, já peço a você que pegue sua Bíblia aí, sua literatura, capítulo 4.
tá ok? Capítulo 4, nós vamos falar mais uma aprendizado. Capítulo 4, de 1 a 11, nós vamos falar exatamente sobre a tentação de Jesus. Nós falamos na aula passada, na sexta-feira, sobre o batismo. E exatamente é o momento em que Jesus é batizado. A voz de Deus confirma o seu chamado, confirma o seu propósito, a presença do Espírito Santo através da pomba, e nós temos ali a manifestação da Trindade, Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, diante de todas essas coisas, nós comentamos sobre as características do batismo de Jesus. Jesus, ele foi completamente humilde na sua colocação, né? Ele não tinha pecado, mas ele se identificou conosco, e diante da sua identificação conosco, ele passa pelas águas de uma forma para se identificar com o pecador, não que ele tinha pecado. O pecado é um ato de arrependimento, é uma demonstração de uma nova vida. Quando a pessoa se passa pelo batismo, ele está informando que ele morre para o mundo e ele agora vive para Deus. Jesus não tinha necessidade nenhuma de se batizar, tanto é que João Batista questiona: eu preciso ser batizado por ti, tu vem a mim? Então, diante disso, Jesus, dentro da sua humildade e sabendo qual era o propósito do seu ministério, ele se submete ao batismo. Jesus também honrou o batismo. O batismo foi uma demonstração de Jesus em relação a ele a respeitar e ele honrar o batismo. Então, todos aqueles que conhecem a Jesus, que têm o desejo de congregar, de estar numa igreja e aceita a mensagem das boas novas, a mensagem da cruz, é necessário que ele faça a mesma coisa que o seu mestre fez, né? Passe assim pelo batismo como um testemunho público. Nós, batistas, entendemos que o batismo não concede graça, não faz milagre e não salva, mas é um ato daquele que reconhece o seu pecado e reconhece a sua submissão ao Evangelho. E agora nós vamos caminhar para o momento em que Jesus, logo após ele passa pelos batismos, ele vai agora se direcionar à tentação. E isso está registrado no Lucas, capítulo 4, do versículos de 1 a 11. Então eu tenho que voltar aqui um pouquinho para quem ainda não acompanhou e não pegou as primeiras aulas. Lucas, que escreve o Evangelho de Lucas, é exatamente aquele que andou com o apóstolo Paulo, que era médico e que foi, por um bom tempo, o médico particular do apóstolo Paulo. Nós já comentamos isso na primeira aula, nós não vamos voltar. Se você deseja entender a introdução desse Evangelho, eu peço a você que você volte no início, né, e veja novamente as aulas. Está no Face como também no canal do YouTube. Você se inscreve lá, entra no YouTube, escreve Segunda Igreja Batista Gramacho, e aí vai aparecer a nossa página. Ou entra pelo site www.cibgramacho.com.br, clica lá mensagem e você vai ser direcionado direto ao canal do YouTube da nossa igreja. Muito bem, então esse Lucas que andou com Paulo, que é o médico particular de Paulo, ele está escrevendo esse evangelho com uma solicitação de Teófilo. Nós não sabemos quem é Teófilo, mas ele era uma autoridade pela forma com que o Lucas se comunica com o Teófilo, e nós vamos ver que ele era alguma autoridade. E Lucas está escrevendo o Evangelho de Lucas como alguns dados documentais, como um historiador, para que simplesmente Teófilo tivesse conhecimento de tudo aquilo que estava acontecendo, ou tudo aquilo que Teófilo desejava saber sobre o Evangelho. Nós vemos também que Lucas vai escrever Atos dos Apóstolos. E no prefácio, no início do primeiro capítulo, os 3 primeiros versículos, você vai identificar exatamente com essa característica. A questão de Lucas está detalhando informações não só sobre os atos de Jesus, como também agora pela vida da igreja. Então, nesse evangelho de Lucas, nós identificamos também algumas características interessantes. O evangelho de Lucas vai trazer, por exemplo, alguns pontos que vai caracterizar o propósito do seu evangelho. Por exemplo, ele vai trazer informações muito detalhadas em que Jesus caminha com pessoas que viviam à margem da sociedade. Pessoas pobres, pessoas doentes e principalmente mulheres. As mulheres não tinham voz naquele tempo. E é exatamente nesse momento que Lucas ele escreve esse evangelho trazendo essas características, a abordagem em relação às crianças, a cura em relação a pessoas doentes, enfermas. E vemos também as mulheres dentro do ministério de Jesus, coisa que talvez você não encontre com tanta detalhes
em outros evangelhos. Você vai encontrar exatamente no Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas é um evangelho o qual ele escreve num desejo de apresentar o homem perfeito, que seria Cristo. E ele também é um evangelho profético, porque Isaías 53, né, o Redentor vive, ele vai trazer essa visão dentro do evangelho para Teófilo. E qual é a relevância de nós estudarmos Lucas? A relevância é porque ele é um evangelho que vai trazer discipulado a Teófilo, para que ele entendesse quem ele crê, quem ele deveria crer, a questão ética de como ele deveria se comportar e nada mais, nada menos do que uma necessidade hoje de nós entendermos esse evangelho. Então nós falamos dos primeiros capítulos, do chamado, do anúncio do anjo, falamos sobre o batismo de Jesus e agora nós estamos exatamente entrando na tentação. Se você deseja conhecer um pouco mais, ouvir as outras aulas, entra no canal da igreja. Muito bem, capítulo 4, do versículo de 1 a 11 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra para que se transforme em pão. E Jesus respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levou-o a um outro monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. E, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu e disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. E levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre um pináculo do templo, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, e que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu e disse-lhe: Dito essas coisas, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Então esse é o texto que nós vamos pensar um pouquinho hoje, e peço a você que você compartilhe, que você divulgue, que você que entrou ainda não falou nada, escreve aí, bota um oi aí, dá uma boa noite, para que a gente possa identificar. Se você tiver alguma pergunta, nós tivermos condições de responder, nós vamos responder logo depois do estudo. Muito bem, pessoal, vamos pensar aqui agora essa passagem específica de Lucas no capítulo 4. Bom, primeira coisa, depois de que Jesus é batizado, depois daquele momento de glória, que ele é batizado, que ele recebe a voz de Deus, né? Esse é meu filho amado em quem tenho alegria, em quem me comprazo. O Espírito Santo desce, dando a ele capacitação para o ministério e Deus aprovando o seu chamado. Imediatamente, logo após, diz o texto, ele vai para um momento de prova. Ok? Ele vai para um momento de tentação, um momento difícil no seu ministério. E o que nos chama a atenção nesse texto, que logo nos primeiros versículos, não foi o inimigo que levou Jesus ao deserto, ok? E nem foi também uma vontade dele se direcionar ao deserto. A Bíblia vai dizer que foi ele cheio do Espírito Santo, quando ele volta do Jordão, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então o nosso entendimento é que quando Jesus vai para o deserto para ser tentado, é o Espírito Santo de Deus que o direciona, é o Espírito Santo de Deus que o leva. E esse momento de tentação é algo que vai provar completamente o seu ministério e vai dar a ele condições de simplesmente demonstrar o propósito para qual ele foi chamado. E nós vamos ver que houve uma transição interessante entre o momento do batismo, em que ele ali é apresentado, é batizado, a manifestação da Trindade, e ao momento no deserto, quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus, para passar ali 40 dias e 40 noites em jejum, né? E nós vamos, sem comer nada, e nós vamos ver esse processo da tentação. Bom, já que o Espírito Santo leva, o impeliu, né? O direcionou ao deserto, com certeza havia um propósito de tudo isso. Havia o propósito dele, antes de começar o seu ministério, ele ser fortalecido, né? Ele ser ali provado naquele momento do deserto. Então, o Espírito Santo de Deus direciona exatamente Jesus ao deserto para passar esse momento de provação. Não foi ele que foi por vontade própria ou algo que ele decidiu, e também não foi uma questão do inimigo ter levado ele para lá, mas ele foi
induzido, impelido, né, direcionado, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. E o texto vai dizer que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus logo após o batismo. Então nós vamos ver agora algumas características dessa tentação. Bom, o diabo vai tentar Jesus num local específico. Esse local vai dizer que é o deserto. Bom, a primeira coisa que nós temos que pensar é que o inimigo de nossa vida, o diabo, ele não é uma energia, ele não é alguma coisa subjetiva, negativa. Nós entendemos que a Bíblia nos diz que ele é um anjo caído, né? Ele é a serpente, ele é o maligno, ele é o ladrão, né, que veio matar, roubar e destruir. Ele é um ser que procura destruir a criação de Deus, ele é uma potestade do ar. Então, esse inimigo, esse anjo caído, que é um anjo desobediente, ele age sem trégua dentro do ministério de Jesus. Ele age nesse momento em que ele está no deserto, com toda a sua artimanha, com toda a sua influência, com toda a sua força, tentando desviar o próprio Deus do propósito ao qual ele está vivendo. Então isso nos chama atenção, porque o diabo realmente ele é um tentador, né? Ele não descansa, ele não tira férias. E vemos que Jesus, diante de um momento em que ele está no deserto, ele está em jejum, ele realmente é atormentado durante esse período de 40 dias no deserto. Então nós podemos pensar algumas coisas agora. Primeiro, o lugar e a ocasião da tentação. Ao sair do Jordão, do momento do batismo, né, da água dos batismos, a tentação, o Espírito Santo leva ao deserto. E qual é a intenção do deserto? O que nós vamos entender dessa ocasião do deserto? O deserto é um local perigoso, ok? Porque nós vamos entender que dentro do deserto existem serpentes, existem animais traiçoeiros, existem animais perigosos. E mesmo Jesus estando no deserto, em tentação, ele também não sofria só a questão da fome, porque ele não se alimenta. Ele não está somente sofrendo a tentação, ele tem também, porque ele era Deus e era homem, algumas áreas da sua vida, na sua existência humana, que também recebeu o impacto desse deserto. Então ele está no local perigoso, ele está no local, por exemplo, durante o dia é um calor imenso, mas durante a noite é um frio tremendo. Então havia um desgaste também físico, além da pouca alimentação, havia o deserto, um ambiente completamente contrário, de solidão, né, de calor durante o dia, de frio durante a noite e ainda ao redor animais perigosos que estavam à sua volta. Então essa foi a ocasião em que ele é levado, né, ao deserto. E durante esses 40 dias ele teve também um lugar de tentação. Ou seja, nesses 40 dias o inimigo não tenta após os 40 dias. O inimigo vai tentá-lo durante os 40 dias. Então essa prova, porque a gente costuma ler de uma forma muito natural, e lê e passa os olhos em cima do texto, a gente não consegue talvez refletir bem e se colocar nesse lugar. 40 dias no local sozinho, onde de dia é calor e de noite é frio, onde há animais perigosos em volta, Jesus está vivendo um total desgaste emocional, físico e também, por que não, psicológico, porque ele era Deus, mas ele também era homem, ele sentia dor, ele sentia fome, ok? Então esse lugar da tentação, nós vamos destacar aqui, que era um local completamente deserto, talvez tenha montanhas, e também é um local completamente que durante o dia é calor e durante a noite é frio. Então nós vamos observar que o momento em que Jesus vai ao deserto, impulsionado pelo Espírito, ele tem uma prova ali não só da tentação, mas também uma questão psicológica, uma questão emocional e também uma questão física, pelo ambiente o qual ele está envolvido. O terceiro que vai me chamar a atenção é a circunstância da tentação. Jesus passou 40 dias no deserto jejuando, ou seja, sem alimento. Mesmo estando cheio do Espírito Santo, mesmo estando com o poder de Deus sobre a sua vida, ele sofre as consequências de passar 40 dias sem comer.
E essa renúncia humana, dentro do propósito de Jesus, ele vai fazer isso para nos orientar. E você pode pensar assim, mas por que Jesus vai para o deserto de jejuar? Ele não era o próprio Deus? Sim, ele é o próprio Deus, mas ele se sujeita a todas as condições que nós humanos, até para mostrar que nós temos condições de vencer as provações e as tentações. Jesus não tinha necessidade de passar pelo batismo, né? Ele não era santo porque ele ia passar batismo, mas ele se submete a ser um de nós. E quando ele vai para o deserto, ele vai passar por um ambiente para demonstrar a nós que ele também sofreu a dor física, a dor emocional, a dor psicológica, a dor da fome, né? Num momento de deserto, para poder se aproximar um pouco mais de Deus, né? Para poder ter a sua vida e apresentar para nós o seu propósito e a sua missão. Então nós vemos que no deserto a questão do ambiente, né, da circunstância da tentação, nós vamos ver que ele está praticando a oração e o jejum. Eu acredito que essa possa ser um dos maiores ensinos, né, que Deus deu para nós, para vencermos a tentação, para vencermos os propósitos e os ministérios de nossa vida, para começarmos algum projeto, é necessário um momento de reflexão, de renúncia e de um crescimento espiritual. Então você pensa assim, a pessoa faz jejum para emagrecer, ele faz jejum para poder se sacrificar. Não, o propósito não é esse. O propósito é trazer uma reflexão, trazer um aprendizado. Nós podemos até no futuro fazer aqui uma live falando sobre as características do jejum e qual seria o jejum bíblico, ok? Mas o importante é que nesse momento Jesus está se submetendo ao deserto para ser um de nós, para mostrar, talvez, nos ensinar a necessidade que nós temos de viver uma vida um pouco mais próxima de Deus. E a quarta característica dessa tentação que vai nos dizer é a sutileza da tentação. Durante esses 40 dias que Jesus está no deserto, em oração e não se alimentando, durante o deserto que ele está em solidão, num ambiente completamente perigoso, porque poderia ter animais ali perigosos no deserto, durante o dia, muito calor, durante a noite, muito frio, essas temperaturas, esse sofrimento físico, e ele está ali não 4 dias, ele está 40 dias vivendo essa realidade. O inimigo trabalha de uma forma sutil no momento do jejum, e não após os 40 dias, é dentro dos 40 dias. E o que nos chama atenção, pessoal, em relação a isso, é que o diabo ele tenta de uma forma intensa. Ele vai diante de uma tentação, ele não consegue, ele volta para uma outra área, né? E daqui a pouco ele retorna novamente dentro de uma proposta, fazendo de tudo para que o Messias não continuasse o seu ministério, viesse a perder o seu propósito. E ele tentou Jesus de diversas formas, de diversas táticas. E o que mais nos chama atenção é que ele busca a tentação exatamente no momento em que Jesus está se consagrando. Ele está no momento de jejum e oração. Ele está dentro de uma obra. Então engana-se muito, né, as pessoas que acham que eu estou me santificando, que o inimigo vai desistir de você, ou vai deixar de te tentar, ou vai deixar de levar você para talvez o desejo de uma área sombria da sua vida. É na obra, é no trabalho, é na santificação. É no processo de buscarmos a Deus é que o inimigo vem para tentar nos afrontar, para tentar nos tirar a nossa visão. E é exatamente isso que ele faz com Jesus. No momento em que Jesus está fazendo o jejum, está fazendo o período de 40 dias no deserto, é exatamente nesse momento que ele vem de forma sutil, talvez pensando, né, de forma humana. Ele está sozinho, ele está debilitado porque ele não está se alimentando, ele está debilitado porque as temperaturas de dia é calor e à noite é frio, ele está num período na sua área física, emocional e psicológica, fragilizado. É exatamente nesse momento que o inimigo entra para tentar atormentar e tentar te distrair e tentar desviar do propósito do Messias. Então o que nós aprendemos aqui é que é exatamente isso, dentro do ministério, dentro do trabalho, que talvez você possa estar fazendo na sua igreja ou na sua própria vida particular, é exatamente no momento que nós estamos mais focados e durante o período que nós estamos mais envolvidos com o ministério, é nesse momento que ele vem de forma sutil para tentar, de alguma forma, nos afastar do nosso propósito e da nossa visão.
Ele foi fazer isso exatamente no momento em que ele sai do batismo e vai direto, impelido pelo Espírito Santo, no momento de consagração de Cristo, antes de começar a levar a mensagem e a cruz. Nesse momento específico que ele vem para tentar tirar a fé. Então ele tenta Jesus de várias maneiras, usando várias táticas. E Lucas vai nos deixar isso, pessoal, de uma forma muito clara, né? Ele vai apresentar essas questões, né? As áreas de tentação que ele vai dar-te-ei a ti todo esse poder e glória, porque a mim me foi entregue e a dor a quem eu quero. Então ele vai tentar em relação ao quê? A poder, área de poder, área de influência. Depois ele então não consegue resultado, ele diz, Jesus então responde e disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E aí depois ele leva também Jesus a pôr sobre o pináculo do templo, disse-lhe, se tu és filho de Deus, lanças aqui abaixo. Então ele vai trabalhar na área de Jesus, na área da autoridade que ele tem, na área do poder que ele tem, do nome deles. Se você se jogar, os anjos vão vir te servir. Talvez na área da soberba, talvez podemos pensar na área da sua autoridade, que ele é desafiado a fazer isso, né, do seu orgulho, e ele então não aceita, ele diz, porque está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti e te guardem. E o que tens te sustenta em tuas mãos para que nunca tropece em nenhuma pedra ou alguma coisa aconteça. Aí Jesus responde, dito essas coisas, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então nós vamos ver a sutileza da tentação, o momento em que Jesus está se consagrando é exatamente o momento que o inimigo vem para tirar a sua atenção, e no momento em que ele está sendo influenciado pelo inimigo, ele ataca em algumas áreas. Área do orgulho, área da vaidade, área do poder do mundo, né? Eu te dou tudo isso aqui, foi me dado, eu entrego a quem eu quero. E também a questão da sua própria autoridade como o próprio Filho de Deus. Então nós paramos um pouquinho aqui para pensar somente nesse capítulo 4 de Lucas. É o nosso entendimento hoje, já estamos caminhando aí para 30 minutos de live, é o nosso estudo, né? E eu quero já motivar você, amanhã nós estarmos juntos novamente para poder estudarmos um pouco mais. Eu convido você a você convidar outras pessoas, né? A você chamar irmãos que queiram participar. Quem entrou depois aí, escreve aí, dá uma boa noite, dê um oi, né? Diz como é que você tá. Se o pessoal aí tá afastado, né, da igreja, tá longe, mas quem entrou aí, se quiser participar, dá um oi, dá uma boa noite, diz como é que você tá sabendo de alguma notícia. Isso é muito importante para nós. Então, gente, todos os dias, às 22 horas, nós estamos aqui reunidos nesse lugar, nessa live, estudando um pouco da palavra de Deus. Sei que tem muita gente à toa, de quarentena, tá todo mundo aí preocupado com o que está acontecendo, mas nós temos que continuar a caminhar. A segunda Igreja Batista em Gramacho continua aberta. Nós estamos nos dias de culto funcionando. Quarta-feira, a partir de 6h30, a igreja está aberta. Se você puder trazer o seu quilo, nós estamos recolhendo alimentos. Os irmãos quiserem levar a sua oferta, os seus dízimos, a igreja está aberta para que você possa entrar, orar. E nós estamos atendendo pessoas nesse momento tão difícil. Então, se você puder levar o seu quilo, faça isso. Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, a igreja está aberta. À noite, 6h30 da noite, nós estamos abertos também para receber os irmãos. Então, toda segunda-feira, todos os dias de segunda a sexta da semana, nós estamos aqui nessa live aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Divulgue, muita gente entra atrasado, né? Muita gente esquece o horário, perde o horário, se distrai com outras coisas, mas hoje nós terminamos aqui os primeiros 10 versículos do capítulo 4. E nós vamos continuar o Evangelho de Lucas. Nós falamos sobre Tiago, foi uma bênção muito grande, né? Deu muito certo aí o que nós fizemos. E agora, se você quiser participar, se você quiser se envolver, convide mais pessoas, entre no horário, né? Alguns convites são enviados para vocês, outros não. Você precisa entrar na página da igreja e lá você encontra exatamente a live. Tá ok, pessoal? Uma boa noite a vocês, uma boa noite de descanso, uma terça-feira abençoada. Se cuide, higienize a mão, cuidado, muita locomoção, tá ok? Mas ore por nós, nosso trabalho continua, a obra de Deus continua e nós estamos aqui para ajudar você, orar por você e acompanhar a sua caminhada. Tá ok, pessoal? Um abraço,
Quem perdeu a live, pode ir lá, pode ver de novo na própria página ou ir no canal da igreja, lá no YouTube. O YouTube nós vamos postar essa aula lá, é o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Que Deus assim nos abençoe e eu quero orar pela sua vida. Pai querido, eu quero louvar o teu nome pela vida dos teus filhos, pela tua igreja, segunda igreja batista em Gramacho, pelos irmãos que têm acompanhado às 22 horas esse estudo. Dê a eles paz, dê a eles tranquilidade, que eles possam estar crescendo na graça e no conhecimento. Nós oramos pela nossa nação, pelo nosso país, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, terminamos aqui essa live. Deixo aí um abraço para todos que estão presentes, pessoal que está entrando aí, tá bom? Deus abençoe. Quem perdeu o horário, tem como ver de novo. Qualquer coisa, deixa aí o seu pedido de oração, deixa aí a sua dúvida e nós vamos caminhar junto nessa live falando sobre o Evangelho de Lucas. Deus nos abençoe e uma boa noite em Cristo Jesus. Abraço a todos. Segunda, tamo junto. Abraço.